Salve família, só de boa. Hoje eu vim fazer esse vídeo pra vocês. Pô, tô tentando fazer esse vídeo já faz um tempo já. Eu tentei uma vez, na verdade, né, fazer esse vídeo. Não deu certo porque eu me planejei muito, fiquei tentando fazer vários cortes e aí no final fui tentar juntar tudo e não deu muito certo, né. Esse vídeo aqui ele é mais um vídeo pra explicar pra vocês por que a gente escolheu a Irlanda, dentre vários outros países aí que tem, né? Estados Unidos, que eu acho que muitas pessoas sonham em ir, Austrália, Canadá, Piriri Pororó, entre vários outros. Também passar um pouquinho pra vocês de como nós nos planejamos, né? É importante dizer que a nossa viagem também foi feita lá em 2023. Os preços podem variar, né? Se você estivesse planejando pra se mudar de país agora, né? E só lembrando um pouquinho para vocês que nosso objetivo com esse intercâmbio não era de juntar pilhas de dinheiro, enriquecer fora do país ou fugir do Brasil de alguma forma, porque a economia tá ruim, o governo tá ruim. Não, nossa ideia não era essa, né, a princípio. Mas a nossa ideia mesmo era realmente viver na cultura de um país em que a língua falada era o inglês. Eu tinha essa vontade de conhecer como era morar fora do Brasil falando inglês. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. Do porquê a gente veio morar na Irlanda. Então, eu e a Vitória, a gente queria muito ir para os Estados Unidos, a princípio. Eu sempre tive um sonho de conhecer os Estados Unidos, ainda não fui para os Estados Unidos, nem eu, nem ela, né? Eu sempre falei pra Vitória que eu tinha essa vontade de ir pra fora, ir pros Estados Unidos, só que ela abriu meus olhos que não era muito fácil, né? Não seria tão fácil assim ir para os Estados Unidos. Nem como turista, já é difícil como turista e ainda mais difícil pra quem quer ir morar lá e trabalhar, né? Então a Vitória fez uma breve pesquisa sobre como é morar nos Estados Unidos, como que nós nos mudaríamos para os Estados Unidos, né? Então tinha um probleminha que, pô, nós, né, pobres, nós precisávamos de um trabalho quando chegássemos nos Estados Unidos. E na época, não sei agora, na época o estudante de inglês, ele não poderia estudar e trabalhar, diferente da Irlanda, que aqui você consegue estudar e trabalhar. Num período, você pode trabalhar até 25 horas semanais, se eu não me engano. Se eu me enganar, obviamente eu vou corrigir na tela, mas a hora é reduzida. Então, hoje eu trabalho 40 horas semanais. Quando eu estava como estudante de inglês, eu não poderia trabalhar esse montante de horas, né? Obviamente que tem alguns brasileiros que conseguem, né, um negocinho ali, outro aqui, um cash hand que eles falam, né, que a gente fala, que é quando você é pago com dinheiro vivo, então aí você consegue trabalhar um pouco mais, né? Mas na lei você não pode trabalhar 40 horas semanais sendo um estudante. Então esse era um dos problemas de ir para os Estados Unidos, onde nós poderíamos fazer o curso de inglês e tudo mais, porém não poderíamos trabalhar. E aí tinha Austrália, Canadá e Austrália, né? Falando do Canadá primeiro, a Vitória acabou de me explicar aqui que na verdade o problema de ir para o Canadá era que você poderia estudar, mas não inglês. Então ela poderia ir comigo se eu tivesse matriculado em uma faculdade, né? Se estivesse planejando ir estudar em uma faculdade, ela poderia ir comigo como acompanhante ou vice-versa também. Se ela estivesse planejando ir estudar, fazer alguma faculdade, né? Um curso no Canadá, eu poderia ir como acompanhante da Vitória, né? Só que, pô, curso de inglês, graduação, preços diferentes. E eu realmente lembro disso. Então, se você fosse fazer uma graduação, preço, né, de uma graduação vai muito além do que de um curso de inglês que é mais simples, né? Então, eu tinha esse ponto pro Canadá. Mas o detalhe de viagens, né, de acesso, apesar de você estar perto dos Estados Unidos, né, você pode conhecer os Estados Unidos inteiro, a gente levou em consideração que, comparando com o Canadá, se não é pra gente realizar nosso sonho de ir para os Estados Unidos, que seja para um país onde nós vamos conseguir conhecer diversas culturas, né, ou visitar outros países, né. Então a gente acabou tirando o Canadá também dessa lista aí. A Austrália, bom, a Austrália é muito longe do Brasil. A Austrália eu sei que é um país maravilhoso, eu nunca estive lá, né, mas eu conheço pessoas que estiveram lá, amigos inclusive que saíram daqui da Irlanda e foram pra lá. E, pô, sem dúvidas que é um país incrível, maravilhoso. Só que é muito distante do Brasil. E apesar de eu já estar longe, apesar de eu já estar bem distante do Brasil e a Vitória, a gente não queria se afastar ainda mais, né? A gente não queria ir pra mais longe. Então a gente decidiu que, pô, talvez seja melhor a Irlanda, porque nós já temos alguns conhecidos. Então, sabe, a gente vai conseguir chegar lá informado de algumas coisas. A gente pode estudar e também trabalhar, estudar inglês e trabalhar. Então a gente ia conseguir nos manter, a gente não ia precisar dos nossos pais ou da nossa família nos mandando dinheiro, pelo amor de Deus, né? E também conseguiríamos viajar e conhecer a Europa, né? Então a Irlanda ganhou nessa lista aí.
entre Estados Unidos, Canadá e Austrália, né? E a gente decidiu vir pra Irlanda e aqui estamos nós. Hoje já se passaram 3 anos já, mas tem sido muito bom. Beleza, né, galera? E depois, né? O que aconteceu? Depois que a gente escolheu o país, e aí? Ainda precisa decidir escola, precisa decidir o lugar que a gente vai morar, precisa juntar o dinheiro pra tudo isso. Precisa encontrar uma casinha pra alugar, um quarto pra o que seja. Precisa de fazer várias outras coisas. Depois que você escolhe o seu país, né? Então, no nosso caso, a gente decidiu que seria a Irlanda. E aí, a Vitória já começou a ir atrás de várias agências de intercâmbio, né? E a gente encontrou uma com preço legal, mas antes de encontrar essa em específico, a gente fez várias pesquisas. Falamos com conhecidos nossos, amigos que já estavam aqui. Perguntamos qual agência por qual agência eles vieram. Perguntamos qual escola, onde eles moravam, tudo pra saber mais ou menos ali aonde a gente ia ficar e também, sabe, entender um pouco de qual lugar seria melhor, qual lugar seria mais a nossa cara, né? Antes de fazer toda essa mudança, antes de se mudar pra Irlanda, eu já tava vendo muitos vídeos. A Vitória tava vendo muito mais vídeos que eu, né? Claro, a Vitória sempre mostrava muito vídeo falando, ó, vida, assim que a Irlanda, assim, olha o ônibus, olha... Sabe, olha o clima, olha como é que é. Falam que o clima é pesado, o clima é difícil. Então a Vitória fez nós fizemos, na verdade, algumas entrevistas com agências de intercâmbio e com base em várias indicações, claro. E a gente encontrou uma que tinha a escola dela de inglês, né? A escola que eles mandavam, né? Era numa cidade chamada Dalry, que é onde a gente mora. E nessa cidade uma amiga nossa já morava aqui, uma amiga da Vitória, né? Mas que se tornou amiga minha, claro, né? Ela já morava dentro da região e ela já sabia mais ou menos como é que era aqui a região, né? Então ela explicou pra gente que era uma região muito boa, sabe? Tem trem aqui perto, tem vários pontos de ônibus. Então a gente foi, né? Fizemos essa entrevista, a mulher passou o preço bonitinho pra gente, né? Então a escola, nesse momento, lá em 2023, quando a gente fechou a escola, o preço da escola para o casal era de 35 mil reais. Nesse valor tava incluso, sabe, o curso no período de... A gente fala um ano mas na real, são 8 meses no total. 6 meses de curso, na verdade, e 2 meses de férias, né? Então nesse valor de 35 mil reais já estava incluso tudo isso. Não estava incluso moradia nem nada. Só estava o valor da escola e as 2 primeiras semanas de acomodação estudantil. Ou seja, é a acomodação parceira da escola de inglês, né? Nesse nosso caso, na verdade, essa acomodação era parceira da agência de intercâmbio. Né, vida? Então é importante vocês pesquisarem bastante. Tanto em relação ao preço, quanto o que essa agência de intercâmbio vai oferecer como benefício. Bom, mas é sempre importante pesquisar bastante, veja os preços, veja a cidade. No nosso caso, esse foi o preço porque a gente escolheu numa cidade que é um pouco mais cara, que essa escola aqui em Dalry, ela era já uma das mais caras que a gente pesquisou. Aqui na nossa cidade, né, onde a gente vive, só tem 2 escolas, pelo menos em 2023 só haviam 2 escolas de inglês na região. E essa em específico era mais cara que a outra, mas as pessoas ainda assim elas trocavam bastante. Elas cotavam preço na outra, sabe? Tem a questão de renovação, né? Então as pessoas elas cotavam o preço na escola vizinha, cotavam o preço na nossa escola também antes de fazer a renovação, né? Mas enfim, pesquisem bastante antes de fazer a decisão de vocês. A gente também teve as passagens, né? As passagens do Brasil para a Irlanda ficou em torno de 11 mil reais. Esse preço também pode mudar bastante, né? Pode variar bastante. Claro, né? Isso foi um preço lá de 2023. E também pode variar porque, voo. Então você pode escolher um voo com uma escala maior. Você pode escolher uma companhia aérea um pouco mais barata. Você pode escolher um voo que faça escala em 2 escalas. Então pesquisem bastante, né? E pode variar muito esse preço. Pode cair um pouco ou pode ficar mais ou menos esse preço, né? Ou pode subir um pouco também, né? Galera, aqui eu tô utilizando esse site chamado Skyscanner. E aqui você consegue pesquisar alguns preços bacanas também. Então você pode colocar ali de onde você vai sair, para onde você vai, a data, né? Aqui eu coloquei para o ano que vem. E você consegue ver, tá vendo? Alguns precinhos bacanas. E vale lembrar que, né, para o visto de estudante é obrigatório você ter um voo de retorno. Então aqui eu não vou conseguir mostrar muito, mas porque ele não vai me dar uma data boa para o ano que vem. Coloque na sua mente que você vai precisar de um voo ida e volta, tá bom?
O nosso foi bem bom, a gente veio por uma agência, uma companhia aérea muito boa, uma escala apenas na França e a gente veio direto para Irlanda. Fora a escola de inglês, né, que a gente paga lá para a nossa agência de intercâmbio. Fora as passagens, a gente ainda tem uma comprovação financeira, que todo estudante quando chega aqui, ele tem que comprovar que ele tem uma quantia específica ali, estipulada pela imigração, né? No nosso caso, na época em que nós dois viemos, né, essa comprovação ela era de 3 mil euros. Então você já pode colocar aí 16, mais 16 mil, 32 mil no caso, é 16 mil para os dois, fica ali em torno de 32 mil reais, né? No nosso caso, mas se for uma pessoa só, pô, 16 mil. Na época, né? Na época, se eu não me engano, o euro era 5,34, 5,30, ficava ali, não tinha subido muito, né? Mas hoje, essa comprovação financeira, ela já aumentou. Não sei se aumentou mais uma vez, né? Mas da última vez que eu me atualizei sobre, essa comprovação era de 4.500 euros, então subiu bastante. Então, se você tá planejando vir pra Irlanda, tenha isso em mente, que além de todo esse preço de escola de inglês, de passagem, você ainda tem que fazer essa comprovação financeira. Além dessa comprovação financeira, a gente também tem que pagar o nosso visto de estudante, que na época custava 300 euros por pessoa. Então 600 euros ali desembolsou eu e a Vitória, sem considerar que, né, depois de 2 semanas nós tínhamos que sair da nossa acomodação estudantil, porque a gente fechou só 2 semanas. Dependendo da agência de intercâmbio, você pode estender. Acredito eu que muitas permitem essa extensão, né? Mas você vai pagar um pouco mais caro, então compensa muito você utilizar essas 2 semanas ou até mesmo antes, se você já está pesquisando uma acomodação em que você possa ficar permanente, né? Um quarto que você possa dividir com alguém, uma casa que você possa alugar. Então a soma dos valores aí fica em torno de 81 mil reais, 80 mil, 81 mil reais aí, podendo variar, né? Leva em consideração que quando eu fiz meu intercâmbio eu vim para cá em 2023, então o euro subiu. Depois disso, agora abaixou um pouco. Então, né, se você estivesse planejando, pense aí na volatilidade, né, da moeda também. E bora que bora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você estiver planejando vir para Irlanda, boa sorte. Espero que se você estiver querendo vir para Irlanda de alguma forma em algum momento, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas, e também a entender um pouco de como funciona aí a jornada de saída do Brasil até a Irlanda, né? E vamos pra cima, família. Valeu e até mais.